Oi, gente. Voltei, né? Porque a galera não dá descanso, né? A gente mal termina de chorar um, lá vem outro problema pra gente pensar e refletir. Agora o caso do Miguel, né? Menino de 5 anos. Mas vamos começar a pensar o seguinte: não tem mais volta, né? Já estamos aqui nesse diálogo, conversando, batendo papo, se entendendo mais ou menos. Então não tem mais volta. Então a gente vai fazer alguns combinados aqui. Eu sei que o vídeo incomodou muita gente. E é isso mesmo, gente. É para incomodar, porque quem que muda alguma coisa se não tá incomodado, né? Sabe, os incomodados que mudem o mundo, né? E se incomodou você, se incomoda você falar dessas questões, imagine pra gente, imagine para as pessoas negras, entendeu? Obviamente que eu particularmente gostaria de, sei lá, falar sobre astrologia, como eu falei hoje nos stories do Instagram, falar sobre astrologia, fazer umas danças no TikTok e tal, me divertir mais. O que acontece? Não dá para fazer isso, porque nós temos uma bomba para desligar neste país e essa bomba chama racismo. A cada 23 minutos ela é ligada, entendeu? Só que aí tem uma questão. Não dá simplesmente para você ir lá e mudar a chavinha, pronto, acabou. Se fosse assim, a gente já teria resolvido isso há muito tempo e estaríamos todos no TikTok nos divertindo. Acho que eu tô implicando com o TikTok, eu tô também implicando com essa implicância com o TikTok. Então, não dá para desligar. A gente tem que, até porque ela não surgiu do nada, né? Foi uma coisa que foi criada, né, dentro de um processo, desenvolveram ciências para provar a inferioridade do negro. Então, todo um processo de construção histórica, científica, intelectual, para colocar pessoas negras nessa posição que estão até hoje, né? Que é reféns dessa sociedade racista que a gente vive. Então, para a gente também desligar essa bomba, a gente tem que passar por esse processo de conhecimento, de leitura, de pensar e de refletir sobre as coisas. Então, o nosso compromisso, a partir de agora, vai ser isso. A gente vai refletir nos mínimos detalhes para a gente conseguir realmente construir, através do processo de educação, uma sociedade que seja de fato, né, antirracista. Então, para você que já entendeu que o racismo existe, mas não sabe o que fazer, como começar a contribuir, e para você que já entendeu, que já faz alguma coisa, que já consegue aí ter suas ações antirracistas, então compartilha com a gente aqui nos comentários o que você faz. Acho que outras pessoas vão se inspirar, tá bom? Agora, para você que não entendeu, não quer entender e achou que eu estava contra a vida dos cachorros, cara, o que eu posso dizer para você é você precisa de ajuda. E não é aqui mesmo que você vai encontrar essa ajuda. Você precisa de uma ajuda especializada, tá bom? Combinado? A gente se encontra em um outro momento, a gente pode bater um papo, tá bom? Mas aqui não vai ser esse lugar. Às vezes eu até acho, juro pra vocês, que eu até acho que não é racismo, é um problema de cognição, um problema intelectual que a gente tem. Mas aí eu penso sobre algumas coisas e chego à conclusão que não. É racismo mesmo, porque racismo é safadinho, né? Gosta de ficar enrolando, né? Tentando sempre fugir, mas é isso, é racismo mesmo. Muito bem, a gente precisa entender por que, por exemplo, o prefeito de Belém do Pará, lugar onde eu nasci, Zenaldo Coutinho, disse que o trabalho das empregadas domésticas é essencial. Vamos começar por essa palavra, essencial. Então vamos pensar aqui, por que diabos, no meio de uma pandemia, onde a Organização Mundial da Saúde orienta que todas as pessoas que puderem fiquem em casa, porque acho que é a única maneira hoje que temos de combater esse vírus é ficar em casa, trancado, quietinho, cuidando da sua família, cuidando da sua saúde.
E em Brasil, a gente ouve esse tipo de fala, que entre todos os serviços que são essenciais neste momento, que farmácia, porque a gente precisa, né, de remédio, as pessoas precisam de remédio, então a farmácia tem que estar lá. Supermercados, a gente precisa se alimentar, né, porque senão a gente morre, a gente precisa, né, comprar os papel higiênico aí para, né, limpar as coisas, tudo aí, para não ficar fedido. Esses são os serviços essenciais, além de outros, mas aí, no Brasil, a gente coloca como essencial o trabalho da trabalhadora doméstica. O que a gente pode entender como essencial? Essencial é algo que é fundamental, é algo que é primordial, é algo que sem aquilo você não vai conseguir viver, que é tipo o nosso alimento, né? É um remédio que uma pessoa precisa, que depende daquele remédio ali sempre tomar todo mês, né? Mas o trabalho doméstico no Brasil, ele também é como se fosse um trabalho essencial, senão a elite morre, a elite morre. E aí a gente precisa entender de onde vem essa mentalidade, gente, porque isso é uma mentalidade. O prefeito do Pará falou isso e eu tenho certeza que quando ele foi criticado, ele deve ter ficado assim, mas, gente, mas isso é tão normal? Nossa, eu não estou entendendo, o que vocês estão falando? Né? Porque é uma pessoa que não pensa sobre isso, óbvio que, e que está acostumada a ser servida, lógico que para ela é normal. Então ele deve ter ficado meio atarantado, assim, sem entender porque que agora as pessoas estavam criticando um serviço que é tão essencial. Então a nossa mentalidade, ela é dessa forma e ela foi construída historicamente, né? Não é algo de hoje, de agora, né? O prefeito do Pará só falou uma coisa que a elite pensa, mas como essa elite é hipócrita também, ela não verbaliza muito, né? Porque ela sabe que não está correto. Mas aí ele foi lá e soltou. E é nesse momento que a gente vai lá e pega e parte para cima. Porque se as pessoas não falam, se as pessoas não colocam, fica difícil mesmo da gente lutar. Mas que bom que ele falou, porque essa é a mentalidade da nossa elite. Então, a gente precisa pensar de onde vem isso. Eu vou apresentar aqui para vocês, ó, este livro aqui. Esse livro é Mulheres Negras no Brasil Escravista e Pós-Emancipação. Giovana Xavier, Juliana Barreto Farias e Flávio Gomes, organizado por esses autores. Olha aqui, ó. Este livro aqui eu tive que ler para um trabalho que eu estava fazendo da faculdade. Quando a gente volta um pouco na história do Brasil, ele é focado só nas mulheres negras nesse pós-abolição, né? Quando a gente pensa nesse pós-abolição que aconteceu no nosso país, o que aconteceu? A elite brasileira, ela não queria, tanto que todos nós sabemos, todo youtuber, pesquisador negro já falou isso, que o Brasil foi o último a aceitar a abolição, foi o último a acabar com a escravidão, porque a galera não queria, gente. A elite até hoje, eu acho que ela não perdoou essa coisa de abolição, porque esses serviços eram feitos na casa delas, lá atrás, de graça, né? Não tinha que pagar por eles. Então ela não perdoou, porque a galera naquela época estava o quê? Preocupada quem ia fazer o trabalho doméstico. Então assim, você acha que a galera estava assim, ai que legal, a gente vai conviver com essa galera agora, né? Na política, na educação, nas escolas, nas universidades, não sei o quê. Vamos lá trabalhar para que essa galera, né, consiga aí se educar, ter moradia, saúde. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, não dá para acabar com esse negócio agora. Quem que vai limpar a privada? Quem que vai cuidar dos filhos? Quem que vai fazer a nossa comida? Quem que vai ser estuprada pelo marido das mulheres? Quem que vai ser? Então, essa era a preocupação. Então, eles não queriam acabar. Então, o que eles fizeram? Criaram estratégias para manter, de alguma forma, esse tipo de trabalho. Então, eu vou trazer aqui um trecho para vocês, uma das estratégias que essa galera criou na época. É difícil imaginar a reação das mães escravizadas ou libertas que, não raro, haviam trabalhado e sacrificado muito para conseguir a sua própria liberdade e o direito de levar consigo seus filhos.
Será que elas queriam que as filhas fossem educadas longe das suas famílias para ser criadas como domésticas para as famílias da elite? Gente, a galera criou escola não para as filhas das mulheres negras aprenderem inglês, espanhol e francês. Não, isso era para eles. Era para elas aprenderem lições aprendidas pelas meninas incluíam matérias acadêmicas que mães e pais analfabetos não poderiam ensinar, porém, quase sempre elas aprendiam tarefas domésticas, como lavar e passar roupa, cozinhar e preparar doces e bebidas, que facilmente suas próprias mães, também criadas domésticas, na sua maioria, poderiam ensiná-las. Então, sim, criaram escolas, aí disfarçaram, colocaram algumas matériazinhas lá legais no meio, mas era para as meninas aprenderem a serem domésticas para depois irem para a casa dessas famílias, ou seja, continuar com este mesmo trabalho, continuar nessa mesma estrutura. Vocês estão entendendo de onde que vem essa mentalidade? Porque isso aqui não é só histórico, só do passado. Isso está entranhado na nossa mentalidade, na nossa maneira de olhar para uma pessoa negra, que tem que servir, portanto, não pode estar em outro lugar. E aí, por outro lado, para vocês entenderem qual que era a preocupação das elites de fato. Por outro lado, as elites estavam ansiosas sobre a continuação do serviço doméstico após a abolição, empregando noções racistas, científicas, tem o racismo científico da época, sobre a vadiagem e ex-escravos em geral, e especialmente da contaminação social e moral apresentada pela ideia de mulheres negras que amamentavam suas crianças brancas e serviam no seio de famílias brancas. Por isso que a gente precisa estudar e entender como que funciona este país. Então, vocês entenderam por que a elite não vai abrir mão das empregadas domésticas na pandemia? Elas não vão abrir mão, elas não abriram mão. Algumas pessoas liberaram e tal, mas não vão, porque para elas é essencial. A elite brasileira nunca quis se responsabilizar por cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, até afeto, gente. Essas mulheres são responsáveis por transmitir para os filhos das elites. Tá? Não é só cuidar do cachorro, tem que cuidar do cachorro, tem que cuidar da criança, tem que limpar a casa, tem que fazer tudo nas costas dessas mulheres que têm jornadas duplas e às vezes elas ainda ficam negociando o salário, não querem pagar isso, não querem pagar aquilo, não querem pagar os direitos, temos aí a PEC das domésticas, não querem pagar os direitos e pagam um salário de merda. Então você entendeu por que a Sara Gaspar Corte Real, olha o nome, Sara Gaspar Corte Real, de família importante, de Pernambuco, família tradicional, a gente gosta dessa coisa também tradicional, né? É família, é hereditário, né? Não liberou a sua empregada doméstica. A mulher morando na casa dela, porque muitas estão morando nessas casas agora, levou o filho para lá, o Miguel, que estava com saudade da mãe. E ela simplesmente enfia o menino dentro do elevador e fala, se vira, vai lá procurar tua mãe. A mesma coisa que fizeram no período da abolição para os negros que estavam libertos. Se virem. Nós não vamos dar nem saúde, nem educação, nem moradia. Vão para a favela, se virem. Cria aí os barracos de vocês. Foi isso. E até hoje é assim. Então, conscientemente ou inconscientemente, esta mulher, Sara Gaspar Corte Real, ela acredita que essas mulheres estão aí para servir.